gente, vamos lá, vamos começar. Vamos conversar mais um pouquinho. Nós estamos no terceiro encontro hoje. Nós vamos para a terceira estação. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho com vocês com relação ao projeto como um todo, uma parte introdutória. Nos outros vídeos também tem essa parte introdutória, mas eu gosto de falar sempre, embora possa ficar um pouco repetitivo, mas eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, tá? Então, o projeto Vivamente, ele derivou do meu projeto de doutorado e também do projeto Corações Restaurados, que já trabalhava com essa questão de quebra de crenças limitantes, entendimento, tomadas de consciência, essa questão toda aí, libertando, vamos dizer assim, as pessoas dos cativeiros mentais, onde muitas vezes nós nos encontramos e não sabemos como sair. Então, esse é o objetivo, sempre foi o objetivo e continua sendo, porém o formato hoje é diferente, ok? Então, o nome do projeto é Vivamente, e o nome dessa etapa que nós estamos passando agora, dessas etapas, né, desse processo, chama Viva as 7 Estações, ok? Então, desde 2012, eu venho estudando sobre transtornos emocionais. Em 2014, eu entrei para o doutorado e eu comecei a trabalhar com tecnologia e transtornos emocionais relacionados à depressão e com comportamentos depressivos, traços de comportamentos depressivos em rede social. Isso envolvendo a tecnologia, mineração de dados e essa parte toda. Porém, olha que coisa interessante, no doutorado mesmo, eu tive um problema emocional gravíssimo, estudando sobre transtornos emocionais, com uma bagagem relativamente grande, porque eu precisei criar, né, desenvolver um projeto. Porém, na teoria é uma coisa, agora a prática já é algo diferente. Claro que quando a gente une as duas coisas é perfeito, e isso a gente vai ver um pouquinho aqui, tá? Então, o que aconteceu? Em 2018, quando eu terminei o meu doutorado, eu falei, não, agora eu vou trabalhar bastante o meu lado emocional e, por consequência, o meu lado espiritual, que também acabou vindo para mim sem eu estar buscando, procurando deliberadamente. Então, isso foi muito interessante e desde então eu venho passando por processos, fazendo cursos, estudando, lendo bastante, porém passando pelos processos. Porque quando a gente só estuda, a gente tem uma perspectiva. Quando a gente passa pelo processo, a gente tem uma outra perspectiva. E é aí que a gente consegue realmente ter uma eficiência muito maior nesse processo todo. Então, o que me motivou a trabalhar com isso foi o que eu falei para vocês. Eu tive um problema emocional grave no doutorado que quase me impediu de cumprir o meu prazo, de finalizar o meu doutorado. E eu tinha prazo e eu precisava voltar para minha cidade de origem. Então, isso para mim seria um problema muito grande. E, por outro lado, eu comecei a trabalhar com a espiritualidade. Uma amiga minha me convidou para ir para a igreja. Eu não acreditava muito nesse lado espiritual, não tinha desenvolvido, né? Como eu já falei para vocês, eu fui criada numa igreja evangélica, mas eu não tinha desenvolvido esse lado. Por quê? Porque eu acreditava que enquanto cientista eu não podia trabalhar a espiritualidade, que não, as coisas elas não fechavam, elas não casavam. Ciência e espiritualidade não podiam conversar. Então eu achava que enquanto cientista eu não poderia desenvolver a espiritualidade. Olha que bobagem, né? O que a ignorância faz com a gente. E quando eu comecei a estudar, a entender a espiritualidade e a me entregar, porque a espiritualidade muitas vezes a gente não entende, mas a gente se entrega e vê os resultados e isso é incrível, né? Então, quando a gente tem o resultado, a gente acaba se motivando a querer saber mais, a entender e tal. Então, foi aonde eu comecei a minha jornada. Eu fui, não vou falar para vocês, eu confesso, eu não vou mentir para vocês que eu fui de coração aberto, que foi assim lindo, porque não foi. Eu fui com uma resistência muito grande, com um preconceito muito grande, cheia de crenças. Eu fui para a igreja assim, bem fechada mesmo, com o coração bem fechado. E ali eu comecei a entender a vida de Jesus, eu comecei a entender o que ele fez por nós, como que aconteciam as coisas ali dentro da igreja, como que Jesus se ensinou
a gente amar uns aos outros e nunca teve preconceito, muito pelo contrário, aceitava as pessoas do jeito que elas chegavam, porém havia uma transformação, o que é bem natural quando a gente pratica o amor, porque ele veio para nos ensinar o amor, como eu já falei anteriormente, para nós voltarmos à nossa essência em amor. Então, algo diferente de amor, de amar realmente, verdadeiramente, não vem de Deus, não vem de Jesus. Então, isso é uma coisa que eu ficava bastante insegura. Como que eu vou saber se é de Deus? Se é um bom conselho, é um conselho de amor, é um conselho de construção, é de Deus, com certeza. E a gente sabe, a gente sente isso, né? Então, o processo, vivamente, as 7 estações, a gente chama de compilar. Por quê? Porque a gente tem essa conexão com Deus, a gente busca essa conexão com Deus. Então, como que acontece essa conexão com Deus? Através da oração, meditação, a gente ouve a voz de Deus, a gente ouve a instrução divina, se conecta com Deus, ouve a instrução divina, e através do pensamento, por exemplo, a gente adiciona a uma intenção, né? A uma emoção, desculpa, o pensamento mais a emoção se transforma em uma intenção, que é algo que realmente tem, não é só um pensamento, ele é uma emoção guiada, que eu adiciono o poder, que aí realmente é isso que a gente chama do verdadeiro poder, né? Então eu tenho essa intenção e eu tenho uma ação. E depois, isso tudo junto se transforma em poder, que é o verdadeiro poder, que é o poder de criar uma nova realidade. Então, eu sempre falo, a gente olha para os nossos resultados. Os nossos resultados não estão de acordo com o que a gente quer, então eu preciso mudar a minha realidade. Eu quero mudar a minha realidade, porque ninguém muda ninguém, né? Então, existe uma intenção. Eu preciso entender que os meus resultados não estão de acordo com o que eu quero, com aquilo que eu acho que eu mereço. Então, eu vou buscar uma mudança. Então, esse alinhamento com Deus é muito importante. E a gente sempre me perguntam assim, Marici, e o lado material, como que fica nisso? Porque a gente trabalha, né? A gente vive em um mundo material. Então, eu sempre falo assim, quando a gente se conecta com o nosso verdadeiro propósito, o dinheiro, as questões materiais, elas são consequências, mas a gente precisa primeiro estar fazendo essa vontade, né? Esse propósito de Deus em amor, em prol da gente, em prol da humanidade, porque aí o dinheiro é consequência, ele é bênção e tudo mais. Eu vou citar aqui uma passagem bíblica que eu gosto muito também e tem muito a ver com isso. No decorrer aí do período, vocês vão ver que eu vou citar algumas passagens que fazem muito sentido para mim. Lembrando, eu não estou aqui para convencer ninguém, a doutrina nenhuma, não é doutrina, não é para convencer ninguém, é simplesmente eu estou passando a minha trajetória, né? O que eu vivi, o que eu experienciei, não só eu, como a minha equipe também, as pessoas que já fizeram o projeto e tiveram resultados positivos. Então, eu estou aqui para expor isso tudo resumidamente. Extrair só o sumo ali das coisas que realmente deram certo. Porque a gente tenta muitas coisas durante nossa trajetória aí, né? Eu estou trazendo aqui para vocês o que realmente deu certo e fez total sentido e realmente destravou, quebrou crenças, traumas, enfim. E tornou a vida mais leve, mais conectada. Então, eu vou citar uma passagem bíblica aqui. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Mateus 21, 22. Então, resumindo, é isso que a gente acabou de falar. Quando eu tenho uma intenção mais ação, eu tenho realmente o verdadeiro poder. E se eu estou aqui hoje trazendo essa metodologia para vocês, é porque em algum momento da minha vida eu vivi isso que eu estou falando aqui e eu vou compartilhar hoje com vocês. Não é tudo que eu consigo compartilhar, tem algumas coisas que ainda eu preciso trabalhar, porque esse processo ele é eterno. Mas aonde eu já cheguei, o que eu consigo compartilhar com vocês, eu vou compartilhar. A minha história não é a mais bonita, é bem arrebentada, mas eu gosto de falar porque eu gosto de lembrar, inclusive, de onde Deus me tirou e se a minha história puder servir de exemplo para vocês, eu vou ficar muito feliz se eu puder contribuir minimamente com vocês, com o crescimento pessoal de vocês, eu vou ficar muito feliz. Então, eu fui a um evento, em um determinado momento da minha vida, eu fui a um evento. E era um evento religioso. E nesse evento, eu fui falar, né? Tive um momento de fala, né? Subi ao púlpito, falei e tal. E no final desse evento, o líder religioso, o líder do evento, né? O coordenador do evento, ele falou, Marici, preciso conversar com você. Ah, fiquei feliz, né? Me senti. Aí ele falou assim, olha só, você fala muito bem, porém, a sua fala, ela é muito científica.
Você tem que falar mais como uma pregadora, vamos colocar assim, né? Não foi esse termo que ele falou, ele usou um outro termo que, na verdade, agora eu não lembro para passar para vocês, mas foi mais ou menos nesse sentido. Aí eu fiquei feliz, né? Eu fui para casa feliz, cheguei em casa, fui fazer as minhas orações e pedi pro Espírito Santo de Deus. Eu fiz um pedido, falei, Espírito Santo, eu quero ser mais, vamos dizer assim, cristã, vou usar esse termo. Eu quero ser mais cristã, eu quero falar, assim, aquela pessoa cheia de unção, que fala, que profetiza. Eu acho tão bonito aquilo, eu acho muito, muito legal. E eu queria ser essa pessoa, né? Tinha uma pessoa que estava ali me motivando e eu queria ser essa pessoa e eu estava clamando ao Espírito Santo para que eu conseguisse fazer isso, né? Que deixasse de ser cientista, tão cientista, né? E fosse mais pro lado espiritual da coisa mesmo. E eu pedi isso pro Espírito Santo e adormeci. Chegou uma certa hora da madrugada, eu acordei, e eu não cheguei a acordar, mas algo tava me falando comigo, parecia que estava falando comigo, e eu desci de joelhos e já comecei a pedir para o Espírito Santo, fala comigo, eu preciso, estava num momento assim de muito, assim, conexão mesmo, né, que tem momentos assim que eu tô mais conectada, tem momentos que eu fico um pouco mais, vamos dizer assim, sem esse clamor tão grande, né, eu chamo de propósito, quando eu faço os propósitos eu fico bem mais, buscando mais essa conexão. E eu estava nesse momento. E aí, o Espírito Santo, quando eu estava quase adormecendo novamente, o Espírito Santo falou para mim, Deuteronômio. Deuteronômio. Aí eu tenho sempre cadernos e livros, às vezes durmo com eles, né? Aí eu fui tateando assim, peguei minha caneta, peguei meu caderno e anotei. Anotei lá Deuteronômio. Beleza, dormi. No outro dia eu fui pesquisar, fui ler Deuteronômio na Bíblia. Não entendi nada, nada. Eu entendi a história, né? A história de Moisés, os 40 anos e tal. Mas eu não entendi o que aquilo tinha a ver com o que eu estava pedindo. Eu estava pedindo uma coisa. E Deus estava me mostrando outra. Que história estranha, né? Beleza. Na outra noite, novamente, lá estava eu clamando. Me mostra o que significa isso. Eu li. E agora? Aí eu tive a instrução. Eu não quero você do jeito que você quer. Eu te capacitei, cientista, doutora, e o que eu tenho para você é agora. Cientista, não cientista, é agora. O momento é agora, não é na sua hora. Você não vai fazer teologia, você não vai ler 50 mil vezes a Bíblia. Agora, é agora. Aí eu fui entender, não é para ficar 40 anos igual Moisés, é agora. A bênção tá aqui e agora. Então, eu achei assim fantástico, fantástico, fantástico a forma que Deus usou para falar comigo. Ele fala de diversas formas, vocês sabem, mas existem, depende do que a gente está buscando, obviamente. Aí eu me perguntei, não contente, eu me perguntei por que é que ele me acordou de madrugada para falar comigo, de madrugada, se ele tem o dia inteiro para falar comigo. Aí isso ficou me intrigando. Aí eu fui estudar um pouquinho e entendi que quando a nossa mente, o nosso cérebro atinge uma determinada onda, as ondas teta, é que nós ficamos mais suscetíveis a receber essa instrução. Porque eu pensava assim, de uma maneira bem ignorante, Deus tem o dia inteiro para falar comigo, por que ele vem falar de madrugada? Mas ele fala comigo o dia inteiro, só que eu não ouço, porque a minha mente tá tão barulhenta que eu não ouço. Eu tô preocupada com mil e uma coisas aqui do mundo físico. Então, quando a minha onda ficou mais tranquila, que a onda teta, aí eu consegui ouvir o que ele tinha para me falar. E imagina Deus, eu fico imaginando ele olhando para mim e falando: "Meu Deus do céu, eu tô falando, mas a criatura não ouve". Então, vai de madrugada acordar para eu conseguir falar com essa mente barulhenta aí. Então, gente, já fiz uma introdução maior do que eu imaginei, mas é mais ou menos isso o que o projeto traz e o que me motivou a trazer isso para vocês aqui e agora. Então, hoje a gente vai passar para a terceira estação, que é o deixar ir. Quando a gente fala em deixar ir, às vezes a gente pensa que é aquele relacionamento que a gente tem que tá perturbando, que a gente não consegue se livrar, aquela pessoa chata, não é bem assim. Deixar ir é muito mais do que isso e a gente vai ver um pouquinho disso aqui e agora. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Aí a gente já vai conversar sobre essas questões aí do deixar ir, que é um assunto incrível, muito, muito, muito bom mesmo. Vamos lá? Querido e amado Pai, gratidão pela imensa felicidade e coragem que me cercam. Sou grato por sua infinita misericórdia, bondade e graça.
Agradeço pela oportunidade de conhecer melhor e seguir as suas instruções. Grato sou pela liberdade que sinto em ser quem eu sou. Gratidão pelo soltar tudo que não vem da minha verdadeira essência em amor. Tu conheces o meu querer e o meu poder. Grato sou por todos os pensamentos de vitória, pelos comportamentos de ânimo e pelas infinitas oportunidades que estou tendo o privilégio de alcançar. Meu Pai, hoje eu só aceito viver uma vida com propósito, feliz, leve, próspera e em paz na sua presença. Amém. Lembrando mais uma vez, gente, que aqui não é sobre religião, simplesmente são coisas, protocolos, técnicas que funcionam e funcionaram para mim, como eu falei para minha equipe, e que hoje eu venho trazer, compartilhar para tentar ajudar alguém aí. Se fizer sentido para uma pessoa, eu vou ficar imensamente feliz e cumprindo o propósito de Deus, porque não sou eu, é Deus falando através de mim, ok? Eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre uma canção, porque a música, ela sempre me acompanhou, eu sempre gostei muito de música, eu amo música, amo. Hoje eu consigo filtrar um pouquinho melhor as minhas músicas, mas eu gosto muito. Não gostava de louvor, confesso. Hoje eu gosto muito, alguns, a maioria deles, mas alguns eu não gosto. Alguns que falam muito de sofrência, eu não gosto de música que fala de sofrência. Não faz sentido pra mim e nem efeito. Então, como eu falei pra vocês, eu vou trazer pra vocês o que fez efeito pra mim e pra equipe que eu trabalhei, pras pessoas que já passaram aí pelo projeto. Algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E eu cantava muito essa música e pulava e ficava muito feliz. O meu coração, ele vibra com algumas músicas, com algumas canções. Algumas músicas me trazem calma, outras me trazem um poder imenso. Aí depende do momento em que eu me encontro. Mas geralmente a música, ela tá muito alinhada àquilo que a gente busca, porque ela tem uma vibração e a gente sabe que as vibrações, elas nos fazem bem, né? A gente vive em um mundo tudo vibra no mundo, né? Tudo vibra nesse universo. Então seria muita ignorância da nossa parte excluir isso, né? Fingir que isso não existe. E aí, eu não sabia por que esse louvor ele me emocionava tanto. E um dia eu fui pedir, quando a gente pede, a gente tem a resposta, né? Eu fui pedir a Deus, porque eu pensava que esse algo novo era um relacionamento novo, era uma viagem nova, era uma casa nova, era um emprego novo. Eu ficava presa a coisas materiais, a coisas daqui. Eu achava que esse algo novo era isso, mas eu ficava feliz do mesmo jeito, porque eu queria algo novo, eu queria sair daquilo de onde eu estava, mas eu não sabia exatamente o que nem sabia direito o que eu queria. E quando eu tive a resposta que esse algo novo era uma nova versão de mim mesma, não era uma pessoa que ia me fazer feliz, não era uma família, não era uma viagem, não era uma casa, não era um emprego, não era nada disso. Era conexão comigo mesmo, com a minha essência em amor. Esse é o verdadeiro algo novo que eu sempre nossa, eu me emocionava ao ouvir e ainda me emociono. Então, isso é muito bom. Eu dobrei os meus joelhos, eu chorei, eu agradeci. Eu falei, Deus, eu não tô acreditando que eu tô entendendo isso. Então, a chavinha virou ali de uma forma sobrenatural. E aí, tô de olho aqui no horário. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho do deixar ir. Tem um livro do David Hawkins, que ele é um cientista também muito famoso e com livros, assim, teorias incríveis. E ele tem uma escala, é uma escala de sentimentos que ele chama, escala de emoções, que vai de 0 até 1000. De emoções de vibrações muito baixas, até 1000, que é a paz, que é a iluminação, que é a vibração de Jesus e tal, né? Que foi um ser extremamente iluminado. Então, quando a gente está vibrando, por exemplo, na tristeza, no medo, a gente está vibrando a 100 Hz. Quando a gente passa para a coragem, a gente vibra a 200 Hz. E como que a gente faz para mudar essa frequência? Como eu falei, o universo é tudo onda, é tudo frequência. Então, a gente também vibra numa determinada frequência. Os nossos sentimentos, né? E quanto mais alta essa frequência, mais plenitude a gente tem, mais conectado com a nossa essência a gente tá.
Porque se Deus é iluminação, é paz, é amor, e ele tá aqui, e eu tô aqui, eu tô distante dele. Quanto mais distante dele eu tô, mais eu gasto energia. Não tem aquele dia que às vezes a gente chega no final do dia e tá exausto, a gente parece que não fez nada e tá numa exaustão. Geralmente porque a gente teve muita, vibrou muito baixo, né? Tristeza, medo, ansiedade, né? A ansiedade deriva do medo. Então esses sentimentos, eles fazem com que a gente gaste uma energia muito, muito grande, né? Por quê? Porque a gente está contra o fluxo, né? O natural, o que que é? Subir. Estar mais próximo à nossa essência. Amor, amor, lá em cima, vibrando lá em cima. Se eu tô aqui embaixo, eu tô o quê? Me desgastando, tô brigando ali realmente comigo mesma, né? Com relação à minha essência. Então a gente gasta muita energia, uma energia que a gente gasta à toa por conta do sentimento de baixa vibração e distância da nossa essência. Então, a maioria de nós não permite viver essa emoção. Então, o deixar ir, depois eu vou passar uma técnica certinho para vocês. O deixar ir, ele é isso, é quando a gente solta para Deus. Porque o que a gente tem? O costume de controlar tudo, de querer controlar as coisas. A gente precisa fazer o quê? A nossa parte e soltar. Deus vai fazer a parte dele, mas o que nós fazemos muitas vezes? Queremos fazer a nossa parte e ficar supervisionando a parte de Deus. E é onde a gente se desgasta. Porque Deus, ele vai fazer, o universo vai fazer a parte dele. Então, vamos lá. A gente tem alguns fatores aí, que são reprimir e suprimir e expressar e fugir. São 4. Então, vamos lá. Vamos falar sobre cada um deles. O reprimir é quando a emoção nossa está no inconsciente. O que a gente fez? A gente jogou aquela emoção, aquele fato, lá no porão da nossa consciência, né? Da nossa mente. A gente jogou, por quê? Uma dor, um trauma, algo que a gente viveu e que a gente jogou lá e ficou lá no inconsciente. E alguma coisa que acontece hoje, que a gente chama de gatilho, uma situação que acontece hoje, remete àquilo que está lá no inconsciente e a gente tem um comportamento disfuncional. Muitas vezes a gente sente ódio, a gente sente raiva, a gente sente medo. De onde que veio isso? Não sei de onde que veio. Tem um porquê. Está armazenado lá no nosso inconsciente e aquela situação trouxe à tona aquilo que está lá. Então, eu vou contar mais uma historinha com relação a isso para vocês. Eu tive vários relacionamentos amorosos, vários relacionamentos de par afetivo. E eu nunca parei para analisar um fato que eu descobri depois, muito depois. Já tinha feito doutorado, já estava depois de 2018, nesses 6 anos aí. E o que acontecia? Eu tinha um relacionamento e eu enjoava da pessoa. E aí terminava o relacionamento. E aí as pessoas me perguntavam, o que aconteceu? Pessoa chata. A pessoa fica pegando no meu pé, quer mandar na minha vida. Imagina, pessoa chata, não quero, não gosto, sou livre. Não gosto de ninguém pegando no meu pé. E eu me orgulhava disso, adorava falar isso. Terminei mesmo, não gosto, não quero que pegue no meu pé. E isso tudo, na verdade, eu reprimia uma emoção que depois eu descobri que era o medo da rejeição. Porque eu fui rejeitada quando criança, e aí nos meus relacionamentos, quando eu desconfiava que poderia acontecer um rompimento, o que eu fazia? Terminava, porque eu não queria viver aquilo que eu tinha vivido lá atrás. Ou seja, eu tinha suprimido algo mesmo sem saber. E quando eu trouxe isso para a consciência, que eu entendi o que era, eu consegui trazer luz àquela minha sombra. Aí algumas pessoas me perguntam assim, mas professora, por que você está trazendo, mexendo, remexendo nesse passado? Tá quieto, deixa quieto. Não tá quieto. Aonde que tá quieto? Se cada vez que uma pessoa me desafia, eu tenho um comportamento disfuncional, de raiva, ódio, medo, terminar relacionamento e tal, da onde que isso tá quieto? Não tá quieto. Cada vez que tem um gatilho aí, ele se manifesta e vem com força. Então não tá quieto, certo? Então o que eu preciso fazer? Luz naquela sombra. Entendi o que aconteceu, é isso. Ah, então era isso. Acolhi, entendi. Agora eu consigo viver a minha vida de uma forma mais leve, mais funcional, sem querer que o outro seja, querer não, né?
julgar o outro, né, como o vilão da minha história. É o governo, é o meu relacionamento, são os meus pais, é todo mundo, menos eu. Por quê? Porque demanda que eu olhe para dentro de mim, coloque luz na minha treva e viva uma vida leve, livre, solta. Será que eu quero isso? Ou será que eu quero ficar me vitimizando pro resto da vida? Né? Com a muleta. Aí eu fico andando com a minha muleta, tô feliz da vida com a minha muleta, porque eu sempre tenho aquela muleta. Soltei a muleta e aí? Agora a responsabilidade é minha. Não tem mais desculpa. Eu tenho que crescer. E às vezes crescer dói. Ih, dói. Dói, crescer dói. Próxima, suprimir. Quando eu não quero lidar com aquilo. Ah, a minha filha tá me perturbando ali, tirou uma nota baixa, não gostei disso, mas não quero lidar com isso agora. Ah, aquele colega de trabalho lá que nada pra ele tá bom, não faz aquilo que tem que fazer. Enfim, não quero lidar com aquilo. Fico com raiva, mas não quero lidar com aquilo e aquilo tá no meu consciente. Mas eu não tô a fim de lidar com aquilo. Para mim, hoje, esse tipo de situação é mais tranquila. Eu consigo lidar muito melhor com isso, porque eu não quero julgar, colocar as pessoas na minha caixinha, medir com a minha régua. Então, para mim, isso já tem se tornado muito mais leve. O entendimento, ele traz essa leveza. E outra questão, de tanto a gente suprimir e reprimir as nossas emoções, nós sentimos dores físicas. Comprovado cientificamente que a nossa mente, lógico, comanda e a gente tem muitas vezes disfunções físicas por conta do emocional. Dor nas costas. O que significa isso? Ai, meu Deus, eu tô com muita dor nas costas, tá tudo certo, mas eu sinto uma dor nas costas, uma pressão. Tô puxando a responsabilidade para mim, tudo eu tenho que controlar, a minha família eu quero controlar, as situações do meu trabalho eu quero controlar, a vizinhança eu quero controlar e ocasiona isso também. Então, não tô falando que é só isso, tá? Tô falando de uma linha e sempre que eu estiver falando aqui, eu tô falando daquilo que eu vivi, experienciei, vi, tá? Outra coisa, dor nos joelhos. Estourei com o meu joelho. O que significa isso? O joelho é o quê? Eu vou para frente. É uma forma de eu ir para frente. Então, acabei com o meu joelho, estourei meu joelho. O que quer dizer isso? Existe um fluxo te levando para frente, querendo que você vá para frente, energia, querendo que você vá. E você faz o quê? Trava. Aí o que vai acontecer? Vai ter esse impacto que chega a ser físico. Observe. Melhor coisa do mundo é observar. Quando eu me observo, eu entendo o meu limite, eu entendo o que está acontecendo comigo. É que às vezes a gente não quer observar. A gente fica nessa loucura e nós não nos observamos, né? E quando a gente entende que é o ego ali, né, querendo dominar a gente, é você que tá aí bonitinho, pode ficar esperneando aí, igual uma criancinha que se joga no chão e começa a fazer birra. Esse é o ego. Aí a gente vai fazer o que com ele? Deixa que ele faz birra, daqui a pouco passa. Vocês já tentaram falar com uma criança que tá gritando no chão, desesperada? Pois é. Então, a gente precisa primeiro parar, respirar, acolher. E aí a gente consegue entender. Agora, expressar. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre falava assim, eu sou assim mesmo, eu sou estressada, eu sou verdadeira, eu falo o que tem que falar na lata, doa quem doer, não interessa, vai, eu vou falar. Só que a questão a gente precisa se posicionar? Sim. A gente precisa colocar limites? Sim. Porém, quando a gente sai atropelando tudo isso de forma impulsiva, o que acontece? A gente não tem o entendimento. E aí, o que acontece? A gente faz tudo rápido, tudo de forma impulsiva, tudo sem pensar, e aí depois vem o quê? A culpa. Eu não devia ter feito isso, meu Deus, o que eu fiz? E a gente fica remoendo naquela culpa. Então, faz bem? Não, não faz. Então, sempre o equilíbrio é a chave de tudo. Fuga, último. Quando a gente usa uma válvula de escape, a gente come demais, a gente compra demais, a gente estuda de menos, a gente faz coisas que estão nos extremos. Isso significa o quê? Que a gente está fugindo da realidade. A gente não quer lidar, porque às vezes a dor de entender aquilo que está machucando, mas vai machucar uma vez só, depois vai curar. É igual uma ferida, não adianta colocar um band-aidzinho ali se ela precisa de ponto e de uma asepsia profunda. Eu tenho que curar primeiro e depois vai ficar legal. E as emoções também são assim, ok? Então, sempre que eu tiver uma disfunção, eu não gosto de dizer, quando eu vi, eu já bebi demais, já caí lá, já falei besteira, quando eu vi, eu já estourei meu cartão, já comprei demais, opa, alerta, alerta, porque tem alguma coisa aí que eu não quero trabalhar e eu tô usando isso como uma fuga.
Aí mais uma passagem bíblica aí para vocês. Irai-vos e não pequeis. A gente precisa manifestar nossa emoção, precisa. Mas o que a gente faz com isso? A consequência disso. Então a gente precisa realmente curar, pensar e ter esse equilíbrio. Agora vamos lá, vamos para o mão na massa. Vamos testar aí uma técnica, existem várias, tá? Várias. Vou passar aqui rapidinho uma técnica para vocês, que é deixar ir. Uma coisa que funciona muito, vocês já perceberam, oração, a mentalização ou meditação, depende, né, do que, como a gente chama, uma técnica do respirar. Eu sempre faço assim, eu fico quieta, em silêncio, em um lugar tranquilo, onde ninguém me perturbe, e eu faço a minha técnica de respiração, 4 vezes, seguro, solto 6, e fico mentalizando coisas boas, lugares tranquilos, coisas assim que eu acho que são, que me agradam, né? Geralmente o que me agrada, a natureza, árvores, gramado, cachoeira, rio, essas coisas assim, flores, aquele cheiro gostoso, primaveril. E aí vocês vão identificando o que vocês gostam, mas esse silenciar é muito importante. Agora vamos lá para a técnica. Anotem aí, papel e caneta na mão, sempre. Anotem aí. Técnica do deixar ir em 3 passos. Então, gente, quando surgir aquela angústia, aquela coisa ruim, que eu não sei de onde que vem, que eu não tô conseguindo identificar, tá tudo certo, parece que tá tudo bem, eu não deveria estar sentindo isso. Mas eu tô sentindo, tá tudo bem, eu tô bem, eu não tô precisando de dinheiro, não tô precisando de trabalho, não tô precisando de nada, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mas eu tô sentindo aquela angústia. O que eu faço? Eu me pergunto, anotem aí, eu me pergunto, o que eu estou sentindo naquele silêncio? Naquele silêncio, naquela conexão com Deus. Se vocês gostam de fazer oração, façam uma oração. O que eu estou sentindo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha muito medo de falhar. Não sabia. Mas consegui identificar que eu tinha medo de falhar. 2. Então eu me pergunto, o que eu estou sentindo? E eu fico ouvindo. Enquanto não vier a resposta, eu vou ficar pedindo. O que eu estou sentindo? Até que venha alguma coisa para mim. Aí eu me pergunto, eu estou disposta a sentir esse medo de falhar? Porque o que eu tenho que fazer? Experienciar esse medo. Experienciar. Ah, mas para que eu vou experienciar? Sim. Quando eu experiencio, quando eu me permito viver aquilo, ele não vai lá pro porão e depois fica me perturbando a vida inteira. Eu estou dando a oportunidade dele se expressar ali agora. Aí, isso já libera aquela carga energética que eu falei para vocês, quando a gente está vibrando num baixo sentimento, vem aquela carga energética pesada, né, que a gente precisa por causa da falta de conexão, né? Então, isso já vai liberando, já vai aliviando. Aí eu vou observando sem julgar. Eu me permito experienciar sem julgar. Eu só observo e entendo. O que eu sinto? O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo um calor, eu tô sentindo frio, eu tô sentindo um puxar na minha cabeça, na minha garganta, eu tô sentindo uma dor, uma ardência. E eu vou observando cada parte do meu corpo, como isso está se manifestando no meu corpo. Como a gente vive numa realidade física, é fisicamente que as coisas vão se manifestar quando a gente está nessa busca também. E aí eu acolho essa emoção. Tá tudo bem. Medo de falhar. Tudo bem. Aí eu vou fazer a terceira pergunta, anotem aí. Primeira pergunta, o que eu estou sentindo? Segunda, eu estou disposta a sentir 3 pontinhos, que é o que vem para mim. Tô dando exemplo do medo de falhar, mas aí vocês vão sentir o que vier para vocês, tá? E terceiro, eu estou disposta a deixar esse medo de falhar? Eu estou realmente disposta a deixar isso ir? Eu tenho que fazer essa pergunta. E aí eu repito tudo de novo. Sempre que eu tiver uma angústia, ou se eu fizer esse processo e eu ainda sentir alguma coisa, eu vou perguntar mais uma vez. Porque pode ser que eu descobri a causa principal, mas existem outras ramificações aí daquele sentimento, daquela emoção, que eu ainda não consegui descobrir. Quanto mais profundo eu desço, mais eu pergunto, mais eu busco, mais eu descubro, mais eu acolho, mais eu me liberto. Isso que é legal. O libertar, o deixar ir é isso. É libertador. É simples, mas tem que fazer. Tem que se comprometer com o processo. Tudo depende de nós, não é do outro. Não é o governo, não é o prefeito, não é o professor, não é o pai, não é o filho, não é a mãe, não é ninguém. É você. Ok? Então hoje, gente, eu tenho uma frase que eu gosto muito, muito, porque eu sempre fui extremamente perfeccionista.
e controladora, muito, muito, muito controladora. Eu tinha que controlar tudo. E isso me trouxe o quê? Nada. Então hoje eu tenho uma frase que eu amo, que fala assim: feito é melhor que perfeito. Não tô aqui na minha melhor forma, não tô aqui fazendo a melhor live, não tô aqui, não tem isso. Mas eu estou aqui fazendo o que eu posso fazer hoje com aquilo que eu tenho hoje. Amanhã com certeza vai ser melhor, mas hoje eu estou aqui conversando com vocês e dando o meu melhor. Pode não ser o melhor para muita gente, mas eu sei que eu estou dando o meu melhor e eu não estou nem um pouco preocupada com quem vai dizer que isso não é bom, que isso não tá bom, que o meu cabelo parece uma palha bem aqui, que tá isso, que tá aquilo, que tá aquele outro. Que eu não, às vezes eu não sei falar, não sei me expressar tão bem, mas eu estou aqui. E é isso, gente. Eu estou aqui junto com vocês. Eu vejo vocês. E se eu cheguei até aqui e ainda tem um caminho muito grande para caminhar, para trilhar, mas eu estou no processo e estou passando isso para frente, vocês também conseguem. E a história de vocês, com certeza, vai ser muito linda. Já é, porque com certeza vocês já superaram muita coisa, já viveram muita coisa. E muitas coisas boas estão por vir aí. Deixe-se experienciar, deixe ir, deixe fluir, vamos deixar fluir. A vida precisa ser fluida. Agora, para finalizar, prometo, mais uma coisa, mais uma passagem bíblica. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, gente, o amor, a prática do amor, a prática das virtudes em busca do amor é o que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Quanto mais amorosos nós formos, quanto mais nós praticarmos o amor, mais a gente vai estar conectado à nossa essência. Estamos juntos, gente, numa jornada incrível, maravilhosa, onde eu estou abrindo aqui o meu coração, passando para vocês o que eu já vivi, o que eu já vivenciei, o que eu já estudei, o que eu já passei, e estamos aí. Próxima live, próxima terça-feira, nós vamos estar aqui novamente com a quarta estação, tá ok? Espero vocês então e não esqueçam de praticar os exercícios que vocês vêm aprendendo aí ao longo da jornada, tá bom? Um beijo no coração de vocês e nós nos vemos na próxima live.